Olá, quinto ano! Então, já que nós estamos trabalhando na apostila Romance, nós vamos para o nosso caderninho de atividades, quarto bimestre, e nós vamos abrir na nossa primeira atividade da página 5. Nós vamos ler o romance dos Três Mosquiteiros, tá? Então, vocês vão fazer a leitura. Não é tão comprido quanto foi no livro de português, né, na apostila, mas eu preciso de uma leitura de vocês. Aqui embaixo, nós vamos ver o vocabulário sobre as palavras novas que a gente aprendeu. O que é altivo, nobre, ilustre, espadachim, é mestre no uso de espada. O que é mosqueteiros, né? Que são os antigos soldados armados de mosquete, né? Um tipo de espingarda. E o que é um bonachão? Bonachão é uma pessoa bondosa, pessoa sem maldade, tá? Então, quando vocês fizerem a leitura, nós vamos fazer a interpretação agora do nosso texto, do nosso romance, tá? O nosso gênero textual agora é romance. Então, como o autor descreve o D'Artagnan e qual era o seu sonho? Então, ele era um jovem altivo. O que quer dizer a palavra altivo? A tia acabou de falar, era um nobre ilustre, né? Corajoso, além de um excelente espadachim, rápido como um raio. E o seu sonho era ser um mosqueteiro. O que era um mosqueteiro, né? Era o soldado da época, né? Então, esse era o sonho dele. 3. O que aconteceu quando D'Artagnan chegou a Paris? Então, quando ele chegou a Paris, ele conheceu 3 mosqueteiros do rei e se tornou amigo deles. 4. Quem eram os mosquiteiros e como se chamavam? Então, quem eram os mosquiteiros? Eram os soldados, os famosos, né? E como eles se chamavam? Vamos lá, no texto tem, era o Athos, o Porthos e o Aramis, ok? Conte com suas palavras qual era o grande perigo que a rainha estava correndo. Então, a rainha, ela estava apaixonada pelo duque de Buckingham e deu seus ferretes a ele. Ele tinha medo de ter sua paixão descoberta pelo rei, pois o cardeal, que a detestava, havia inventado uma festa onde ele seria obrigado a usar os ferretes. O que eram esses ferretes, né? Eles eram ferros, né? Aquecidos na brasa, que antigamente usavam para marcar seus animais, os gados, né? Então, cada família tinha sua sigla. Então, esses eram os ferretes. Em sua opinião, os mosqueteiros vão ajudá-la? A camareira da rainha pediu ajuda a D'Artagnan, que foi a Londres falar com o duque, tá? Então, eles vão ajudá-la sim. Que adjetivos? O que são adjetivos? Adjetivos são as características, são as qualidades. Então, quais eram os adjetivos que foram usados para caracterizar cada um dos mosquiteiros? Então, todos eram valentes, como D'Artagnan. Athos era discreto. Porthos era bonachão. Aramis era calmo e ponderado. Então, cada um tinha a sua característica, né? O seu adjetivo. O texto é narrado em
resposta. Então, esse texto que nós lemos, ele é narrado na terceira pessoa. Ele ou ela. Então, aqui nós temos a nossa confirmação. Ele também era um excelente espadachim, rápido como um raio. O que significa a fala um por todos e todos por um? D'Artagnan significa que D'Artagnan e seus amigos, né, os mosquiteiros, eles trabalhavam em conjunto, todos por uma causa, né? Por isso que tem o lema, né? Um por todos, todos por um, né? Então é uma união, né? Trabalhar juntos, trabalhar em conjunto. Para lembrar, então lembrem agora que a tia já falou para vocês do sentido figurado. Sentido figurado ocorre quando a expressão ou as palavras, elas apresentam um significado diferente do uso, né? Por exemplo, igual a tia falou, minha boca é um túmulo. Significa que se vocês contarem um segredo, eu vou ficar calada, né? Minha mãe é 10. Minha mãe é legal, né? Minha mãe não é 10. E teve vários outros que a tia citou para vocês. Então, isso é sentido figurado, tá? A tia vai perguntar para vocês ali. Ele também era um excelente espadachim, rápido como um raio. Esse rápido como um raio é o sentido figurado, ser rápido, ser ágil, né? Sempre valentes, os mosquiteiros não hesitavam em voar em socorro da rainha, pois a soberana corria grande perigo. As palavras e expressões destacadas apresentam sentido usual ou figurado. Olhem lá, voar, corria grande perigo, né? Então aqui essas palavras, elas estão no sentido figurado, porque dão ideia de que vão além do sentido usual. Não é o sentido usual que eu vou utilizar essa palavra do que eu estou falando, né? Ela tem um sentido figurado. E atividade 11, vocês vão criar frases não no sentido figurado, no sentido usual, assim como eu uso o raio referente ao fenômeno da natureza, o voar do pássaro e o corria muito rápido, né? O correr no sentido de correr, não no sentido figurado, ok? Leiam, vejam bem. Sentido figurado é aquele que eu falo, mas eu estou pensando em uma outra coisa, eu me refiro a outra coisa, né? Então, esse é o sentido figurado. Sentido usual é aquele que ele é na verdade, ok? Então, essa é a nossa tarefinha. Não quero frases curtas. Criem frases lindas, tá? Lembre-se que uma frase eu inicio com a inicial maiúscula, a frase, e eu vou terminar ela com ponto final, gente. A tia viu na correção das apostilas que vocês estão esquecendo de utilizar o ponto final. O que faz o ponto final? Indica que a frase terminou, então eu preciso utilizar o ponto final. Beleza? Essa é a nossa tarefinha.